Olá, meu nome é Mirava Caran, sou aluna da Fundação Getúlio Vargas Conveniada de Bauru, do curso de MBA em Marketing. Vou apresentar para vocês um resumo do livro Os Axiomas de Zurique, do autor Max Günther. Esse livro nos traz conselhos de banqueiros suíços para nos orientar sobre os nossos investimentos. São divididos em 12 axiomas principais e 16 secundários. Vamos começar pelo primeiro grande axioma, o do risco. Este axioma nos diz que ter uma preocupação com os nossos investimentos é saudável, pois se você não está preocupado, quer dizer que não está se arriscando bastante. O primeiro axioma menor nos diz para só apostarmos quantias que realmente valham a pena, para que os ganhos sejam realmente significativos. O segundo axioma menor nos diz para resistirmos a tentações de diversificações. Essas diversificações nos dão segurança, mas também reduz as chances de ficarmos ricos. O segundo grande axioma é o da ganância. Nos diz que se demorarmos demais, sempre vamos perder dinheiro. E agimos dessa forma justamente pela ganância, porque sempre queremos mais e mais dinheiro. O terceiro axioma menor nos diz para estabelecermos uma meta quando iniciamos um investimento e quando chegarmos lá, devemos cair fora. O terceiro grande axioma é o da esperança. Nos diz que se tivermos problemas com o investimento, devemos cair fora antes que o barco afunde. O quarto axioma menor nos diz para aceitarmos pequenas perdas como parte da vida. O quarto grande axioma é o das previsões. Nos diz que não devemos dar atenção a previsões financeiras, pois ninguém conhece o futuro, nem mesmo os especialistas no assunto. O quinto grande axioma, e talvez o mais importante, como citado no livro, é o dos padrões. Nos diz que não existe um padrão ou uma fórmula que sempre se repete. O quinto axioma menor nos diz para termos cuidado com as armadilhas do historiador, ou seja, não é porque uma história sempre se repete por um longo período de tempo que justamente na hora que você está investindo ela vai se repetir. O sexto axioma menor nos diz para termos cuidado com a ilusão do grafista. É justamente o quinto axioma, só que na forma de gráficos. Muitas pessoas estudam o mercado financeiro através de gráficos. E não quer dizer que esses gráficos, esses números sempre irão se repetir. O sétimo axioma menor nos diz para termos cuidado com a ilusão de correlação e causalidade, ou seja, não devemos criar teorias para explicar os movimentos do mercado financeiro. O oitavo axioma menor nos diz para termos cuidado com a falácia do jogador, ou seja, não termos ilusão quanto à nossa sorte em um determinado período. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Nos aconselha a preservar a mobilidade e, para isso, não devemos criar raízes. O nono axioma menor nos diz que não devemos ser sentimentalistas com empresas, imóveis ou ações. O décimo axioma menor nos diz para não hesitar em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer. O sétimo grande axioma é o da intuição. Nos diz que não devemos sempre confiar na nossa intuição, somente se o palpite puder ser explicado. O 11º axioma menor nos diz para não confundir os palpites com esperança, porque quando queremos muito alguma coisa, temos a tendência de acreditar que isso realmente vai acontecer. O 8º grande axioma é o da religião e do ocultismo. Nos diz que devemos ter cuidado de misturar relações sobrenaturais com o dinheiro, pois é uma relação muito perigosa e podemos perder muito dinheiro com isso. O 12º axioma menor nos diz que se a astrologia realmente funcionasse, os astrólogos hoje estariam ricos. O 13º axioma menor nos diz que a superstição nós devemos somente usar quando o investimento depende exclusivamente da sorte. O 9º grande axioma é o do otimismo e do pessimismo. Nos diz para termos cuidado. Nós só devemos apostar baseados na confiança e não somente por otimismo. O 10º grande axioma é o do consenso. Nos diz para fugirmos da opinião da maioria, assim como Descartes fazia. Não é porque a maioria pensa que determinado investimento é bom que a maioria está correta. Devemos pensar por nós mesmos. O 11º grande axioma é o da teimosia. Nos diz para não insistirmos em um investimento quando ele não deu certo da primeira vez. O 15º axioma menor nos diz para não querermos salvar um investimento que não está dando certo com a técnica do preço médio. Ela é muito usada por alguns investidores, porém ela só nos traz ilusão. O 12º grande axioma é o do planejamento. Nos diz que não devemos fazer planos de longo prazo, porque podem acontecer alguns imprevistos e vir a dar errado.
O 16º axioma menor nos diz para fugirmos de investimento a longo prazo, pois eles são somente para investidores preguiçosos. Então esse foi o resumo do livro Axiomas de Zurique. É uma leitura para amantes do assunto de investimentos no mercado financeiro e fica aí a minha dica de livro. Muito obrigada!